Bom, para os vídeos de hoje, eu e Beth nós conversamos antes de começar e pensamos em reunir quais as dúvidas mais frequentes dos nossos consultórios, o que as pacientes mais questionam, o que elas chegam com mais dúvida, o que é que elas trazem de mitos, de coisas que as avós, as mães ensinaram com relação à doença venosa, a varizes. E eu acho que uma grande dúvida que chega aos consultórios é sobre salto alto, não é isso, Beth? Salto alto. Então, salto alto dá ou não dá varizes? Eu sou uma fã, incondicional de salto e sou uma varicosa de uma vida inteira. Então, varizes, elas são uma doença decorrente da dificuldade de retorno venoso. Então, toda vez que a gente mexe em algum dos mecanismos envolvidos com retorno venoso, a gente pode dificultar ou pode propiciar, a formação de veias e de varizes, veias doentes. Então, as bombas musculares e as articulações, elas são importantes nesse retorno. E quando a gente está de salto, a gente dificulta um pouco a função da bomba de panturrilha e o movimento do tornozelo. E obviamente que se a gente faz isso por um tempo imensamente prolongado, a gente pode ajudar e provocar varizes. Mas isso obviamente por um tempo prolongado e se a gente não fizer um trabalho muscular, tipo uma atividade física, que a gente compense esse período que a gente passa com salto. Então, na verdade, varizes e salto alto são um mito, desde que o salto seja utilizado com moderação. Ainda em relação ao salto alto, tem muitas pacientes que chegam no consultório com dor na perna. Pacientes que usam salto por período prolongado e que têm dor na perna e que acham que a dor é secundária ao problema das varizes. Mas o que é que o salto alto causa? Ele deixa o pé muito tempo elevado, então você não faz o balanço normal da pisada, porque o calcanhar fica elevado muito tempo. Isso pode dar ao longo do tempo encurtamento de tendão e isso sim é que é a causa da dor. Então, quando você usa salto muito tempo, tá lá, o calcanhar é elevado. Quando você tira o salto, que bota uma sandália rasteirinha, uma sandália mais baixa, aí você sente o desconforto. Por quê? Porque o calcanhar, ele vai estar encurtado, então quando você coloca o calcanhar no chão, uma sandália mais baixinha, você vai ter desconforto. E esse desconforto não é secundário às varizes. É secundário a encurtamento do tendão. Vamos lá, então aí gostamos de usar salto alto. Meu caso, que uso salto alto todos os dias, o dia inteiro e tenho varizes. Como não ter dor, como não sentir, como não ter as consequências desse uso do salto alto, além de não propiciar a formação e o aumento nas veias? Atividade física. Atividade física, na verdade, quando você trabalha seus grupos musculares, você está mexendo a articulação e mexendo as bombas musculares. Então você vai fazer um contraponto a esse uso do salto alto, assim como ao tempo que você passa sentada parada, sem mexer a panturrilha, sem mexer as articulações. Então, atividade física é um grande protetor dos vasos, porque ele não só vai trabalhar as bombas musculares, como vai manter um movimento articular saudável, que compense esse tempo que você passou parada. Então, pessoal, em relação ao salto alto, mito ou verdade? Mito. Uma outra dúvida muito frequente nos nossos consultórios é com relação ao uso dos contraceptivos, dos anticoncepcionais. E aí, Beth, mito ou verdade? Verdade. Os anticoncepcionais realmente eles podem desenvolver mais varizes, mas geralmente isso acontece em pessoas que têm uma tendência maior a ter varizes. E quem são essas pessoas? Como é que você sabe que você tem uma tendência maior a ter varizes? As varizes, mais de 90% da causa delas é de causa hereditária. Então, se você tem um parente de primeiro grau ou de segundo grau que tem varizes, você vai ter uma predisponibilidade bem maior a desenvolver essa doença. E pessoas que têm essa predisposição, elas têm na parede da veia alguns receptores que vão se ligar ao hormônio, quando a pessoa toma o hormônio oral, o receptor se liga na parede da veia, causa a dilatação do vaso e causa o aparecimento de varizes. Então, pessoas que têm uma quantidade maior de receptores vão ter mais varizes do que pessoas que têm uma quantidade menor de receptores. Então, por isso, nem todo mundo que usa o anticoncepcional vai desenvolver varizes. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que hoje existem os hormônios que não são, os contraceptivos que não são de hormônios combinados, que são só a base de progesterona. E esse tipo de hormônio, normalmente, ele oferece um perfil mais seguro para essas pacientes que têm varizes e pode proteger um pouco mais a parede desse vaso. Então, isso é uma outra opção que a gente pode lançar mão em comum acordo com a ginecologista e com o seu cirurgião vascular. Esse hormônio que a gente fala, a gente se referiu ao estrógeno, né? Isso, mas porque o hormônio combinado é estrógeno e progesterona. Pacientes que usam, por exemplo, pílulas de anticoncepcional, que é só de progesterona, não se encaixa nisso que a gente comentou, né? E além disso, existem vários outros métodos de contracepção que a paciente pode usar e não necessariamente o anticoncepcional. Então, pessoas que têm mais tendência devem procurar o seu ginecologista e fazer exatamente esse tipo de orientação.
Vamos agora a um terceiro tópico, uma terceira dúvida também muito frequente, que é a musculação. Musculação e varizes. Não existe nenhum trabalho que comprove que um tipo ou outro de esporte vai provocar varizes. O que a gente sabe, até pela fisiologia e pela causa da doença, é que qualquer atividade que você trabalhe as bombas musculares e as articulações, elas vão trabalhar favorecendo a prevenção das varizes. Então é óbvio que a musculação, como sendo um trabalho, sendo uma atividade física, que você vai trabalhar o desenvolvimento das bombas musculares, toda a parte muscular, ela tende a proteger o desenvolvimento das varizes, ou pelo menos o aparecimento de uma sintomatologia importante no caso de pacientes que tenham varizes. Então existem muitas pessoas que têm varizes, que estão em tratamento e iniciam atividade física, e depois de um tempo de condicionamento muscular, elas conseguem não ter mais sintomatologia. A atividade física vai trazer benefício no retorno venoso e, consequentemente, na prevenção das varizes. Então, musculação versus varizes é um mito. A gente tem que lembrar também pessoas que fazem musculação em excesso, né? Existem os halterofilistas ou pessoas que têm uma atividade muscular muito intensa. Geralmente essas pessoas, elas têm uma camada de gordura menor, né? Porque queima muita gordura por conta do excesso de atividade física. E o que é que acontece? As veias ficam mais visíveis. Então é muito comum você ver pessoas que fazem muita atividade física, que fazem uma musculação mais intensa, ter aquelas veias saltadas, inclusive nas pernas, e isso não quer dizer que a pessoa tenha varizes. Às vezes aparecem mais porque esse tipo de pessoa tem uma camada de gordura mais fina e propicia o aparecimento da veia com mais facilidade. As veias dos atletas, que não são varizes, são veias saudáveis, apenas visíveis. Exato. Não é isso? Calça apertada. Calça apertada. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito. Por quê? Por que calça apertada é mito? Bem, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, da calça apertada com a meia elástica, se a calça apertada dá varizes, imagine a meia elástica. Então, qual seria a função da calça apertada? O que é que a calça apertada poderia causar? Ela vai comprimir mais as veias e ela vai aumentar o retorno venoso. Então, é exatamente o oposto. A calça apertada não dá varizes. É um mito. Eu queria só chamar a atenção para um fato interessante que chegou uma vez no consultório estava conversando com o Beto, sobre espartilho. Calça apertada e espartilho. Veja, o espartilho não são os corpetes e as cintas que a gente usa hoje, que são de tecidos elásticos, diferente do que se usava antigamente. Então, os espartilhos de tecido rígido e hipercompressivos, eles vão causar um aumento da pressão intraabdominal e uma dificuldade do retorno venoso. Então, aí deixa de valer já uma resposta do que seria um mito. No caso dos espartilhos rígidos, ultra apertados, que alguns grupos usam inclusive para aumentar a cintura e vão apertando aquilo diariamente até que a cintura fique bem estreitinha, aquilo sim, você vai comprimir os órgãos intraabdominais, você vai diminuir o retorno venoso por aumento da pressão intraabdominal. Então, na verdade, esse tipo de roupa, sim, não é um mito, é uma verdade. Causa sim um aumento das varizes. Vamos agora para a nossa quarta pergunta mais frequente nos consultórios. E escada, doutora? Depois que eu comecei a trabalhar naquele emprego que subo escada, minhas varizes pioraram muito. Mito ou verdade? Mito. Na realidade, escada é bom para quem tem varizes. Por quê? Porque quando você sobe escadas, você está contraindo a panturrilha, que é uma bomba muscular da perna, e todos os outros grupos musculares da perna. Então você melhora o retorno venoso e você melhora a drenagem venosa, melhorando o sintoma de canseira, a sensação de peso, desconforto e também diminuindo a possibilidade de você ter varizes. Então, subir escada é atividade física. Atividade física, bom demais para quem tem varizes. Exato. Bom para melhorar demais as varizes. Depilação com cera quente, doutora Renata. E aí? Não, mito total, mito total. Nem que fosse uma sauna, só se você vivesse dentro da cera quente. Porque aí você ia ter, assim, uma vasodilatação, e essa vasodilatação poderia se tornar, assim, mais perene e você desenvolver varizes. Mas aquele simples contato da cera quente para depilar naquele curto espaço de tempo, nem a temperatura é suficiente para isso, nem o tempo é suficiente para provocar varizes. Então vamos continuar fazendo nossa depilação com cera quente sem estresse. Tem outra pergunta também muito comum. Doutora, eu tenho um trabalho que eu fico muito tempo sentada. Eu trabalho no escritório, não consigo levantar para nada, passo 6, 8 horas do meu dia sentada. E aí? Eu posso ter mais varizes? Verdade ou mentira? Bem, na realidade, o fato de você passar mais tempo sentado
em imobilidade, você vai aumentar o seu sintoma de dor cansada, de sensação de peso, de desconforto nas pernas. Por quê? Porque você vai estar com suas bombas musculares paradas, você vai estar sentado. E a ação da gravidade trabalha sempre contra o nosso favor, né? Que a ação da gravidade faz com que dificulte o retorno venoso. E você, muito tempo sentada, você vai ter essa dificuldade de retorno venoso. Então, pessoas que passam maior tempo sentada ou algumas atividades, inclusive, que as pessoas fazem de pé também, tem uma chance maior de dar sintoma, né? Não de aparecer varizes. Então, na realidade, é um mito. E o que é que a gente pode fazer para isso melhorar? Bem, existem as meias elásticas que você pode usar, porque a meia elástica vai estar apertando sua perna, melhorando a sua drenagem venosa. Você pode procurar, de hora em hora, se levantar, ir no banheiro, dar uma voltinha, ativar um pouco sua bomba muscular, dar uma caminhada. Então, isso tudo melhora muito esse sintoma. Bem, gente, espero que tenha esclarecido essas dúvidas de vocês, porque realmente a gente conversou e debateu e viu realmente o que era mais comum nos nossos consultórios. Mas, se tiver alguma coisa que a gente não tenha esclarecido, vocês podem clicar no link aqui abaixo, mandar sua pergunta, que a gente vai responder e tirar todas as suas dúvidas. E essa sua dúvida pode ser, na verdade, um tema para o nosso próximo vídeo. Então, façam sugestões.